Gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado e esse é o meu canal Terapia na Prática. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre que não basta apenas a gente fazer terapia, ouvir ali conselhos, direcionamentos, instruções e não praticar. Da mesma maneira que, se você tem um problema cardíaco, você vai ao médico, ele passa medicação, passa exames, passa dietas, enfim, você não segue aquilo ali, e qualquer outro profissional também, você vai a um nutricionista e ele te encaminha, né, para fazer atividade física, passa ali a dieta para você seguir, você não segue, você não vai ter o resultado. Você não vai ter o resultado desejado, esperado, né? Para o tratamento da doença, do eventual problema, né? Aquilo que te fez procurar um profissional. Da mesma forma, é também com a nossa saúde emocional. Não basta você procurar um profissional, fazer as terapias e não colocar em prática. Agora há pouco eu fui fazer uma publicação no Instagram e assim que eu abri o Instagram, eu vi que uma pessoa, né, conhecida que está passando por uma fase de luto, tem cerca de um mês, mais ou menos, que ela perdeu a irmã. E desde então, todas as suas postagens, se não todas, né, mas pelo menos a maioria das que eu vi, cerca de 90% das suas postagens, então, é referente a isso. E o que mais me chama a atenção é que são vídeos de pessoas falando que, assim, que é como se o luto fosse o final. Acabou. Você nunca mais vai conseguir se sentir completo novamente por ter perdido alguém. E, gente, eu falo que, inclusive, né, vem muito a calhar, como eu falei no último vídeo, eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu vivi, porque eu entendo que quando a prática é bem diferente da teoria. Eu, particularmente, já perdi o meu pai e o meu esposo. Então, quando eu falo que é possível sim você se sentir completa novamente, mesmo tendo perdendo alguém que significa muito pra você, é porque eu sei, eu vivi. Só que certamente, se eu não tivesse essas experiências na minha vida, eu viria falar, né, e lidando, né, na prática ali dos atendimentos no dia a dia para alguém que está passando pelo luto, por exemplo, apenas da teoria. Talvez até eu mesma tivesse dúvidas e não, certamente eu não falaria para a pessoa que é possível, porque eu mesma ia pensar que não é possível. E eu entendo, nós sabemos que nós somos criados em 3 esferas: corpo, alma e espírito. E por isso, para mim, é muito difícil não conseguir falar da parte espiritual. Porque se eu fui feita, se você foi feita em 3 esferas, para mim não faz sentido conseguir tratar apenas falando da alma e do corpo. E uma das coisas que eu posso assegurar para vocês, é muito importante você fazer atividade física, é muito importante você se alimentar bem, você dormir bem nos períodos de dificuldade, sempre, né, toda a vida, mas principalmente nos períodos ali de dificuldade, que você tá passando por uma fase difícil, que tá abalando ali o seu emocional, o seu psicológico que te levou então a fazer terapia, por exemplo, ou procurar qualquer outro profissional da saúde mental. Conta muito, muito mesmo. Mas apenas isso não vai solucionar o seu problema. Sara, o que eu devo fazer então? O meu período de luto, inclusive, eu perdi, o meu esposo faleceu pouco mais de 2 anos. O meu pai faleceu já há mais de 10 anos. E foi muito difícil para mim. Eu levei muito mais tempo para me recuperar da perda do meu pai do que a do meu esposo. E não é comparando porque é pai ou porque é marido. A questão que fez diferença na minha vida foi o que eu aprendi passando pelo luto do meu pai. Passando pelo luto no sentido de que quando meu filho nasceu e ficou na UTI, quando eu idealizei um casamento, né, de uma forma na minha cabeça e não vivi daquela maneira, fui feliz, me senti muito completa. Eu tenho, sim, a certeza de que o Senhor me confiou um talento e eu consegui multiplicar aquele talento. Ou seja, eu desempenhei ali o papel que o Senhor me confiou. Nós estávamos muito bem, muito felizes mesmo no nosso casamento. Realmente foi uma surpresa para mim. Eu não imaginava que aquilo ia acontecer. Mas eu estava muito madura, muito firme, muito completa em Deus. Então, Deus era a minha maior segurança, porque durante anos da minha vida, o meu pai era a minha maior segurança. E eu pensava, inclusive, que se o meu pai estivesse vivo, eu não estaria passando as dificuldades que eu passei em várias áreas da minha vida, no trabalho, na área familiar,
a falta que eu sentia dele, quanto que eu gostaria que ele tivesse conhecido, convivido com o meu filho, né, até então, porque quando a minha filha chegou, eu já estava curada do luto do meu pai, então eu não tenho esses pensamentos com ela. O que eu quero, vou dar um exemplo aqui pra vocês. É completamente diferente a recuperação de uma ferida no corpo. Se você tem um simples arranhão, ralou só assim a superfície da sua pele. Se você fez um corte um pouco mais profundo, se você quebra uma perna, se você faz uma cirurgia um pouco mais complexa, quanto maior a intensidade aí do procedimento, da ferida, o tempo de recuperação também será maior. Então, o que difere, falando do luto, por exemplo, se você vai se recuperar mais rápido, porque você perdeu um irmão, ou se foi um pai, ou se foi uma mãe, ou se foi seu esposo, ou se foi sua esposa, ou se foi um filho, o que difere é o tempo. Porque o impacto que essa perda vai gerar na sua vida, ele é maior, dependendo, né, de quem seja. Porque certamente a pessoa que convive ali diariamente com você, o impacto que gera essa perda, ele é muito maior do que alguém que mora, que está um pouco mais distante, que não participa ativamente da sua vida cotidiana. Então, tudo isso influencia também no processo de cura. E eu quero dizer para vocês que existe sim cura para o luto, mas você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa querer sair desse lugar, você precisa colocar em prática. E quais são as práticas? Não se isolar. Ter sempre pessoas por perto. Você precisa querer sair de dentro da sua casa para ir na casa de um parente. Você precisa querer receber na sua casa amigos, pessoas. Você precisa querer sair da sua casa para o trabalho. Você precisa querer sair da sua casa e ir para a igreja. Você precisa ao menos entender isso e fazer, mesmo sem vontade. Porque quando nós temos o entendimento, nós fazemos, mesmo que a gente não tenha vontade, mas a gente sabe que é o melhor a se fazer. O corpo pede muito por isolamento nesse tempo, muito mesmo. E quando meu pai faleceu, eu me isolei. Né? Ia uma coisa ou outra, mas assim, eu não queria me socializar, eu não queria estar, eu estava sempre com o pensamento assim, eu não queria estar aqui. E de pouco a pouco eu fui me afastando de algumas coisas e foi terrível. Então, assim, cerca de 9 anos depois do falecimento do meu pai, que eu passei então por um processo, então que eu fui atendida, eu busquei por ajuda profissional e eu entendi o que estava acontecendo comigo. Então, quando meu esposo faleceu, eu já sabia o que eu deveria fazer e o que eu não podia fazer. Então, não é simplesmente porque era pai e porque era marido. O impacto ali na minha vida cotidiana, se eu pudesse comparar, foi muito maior, perdendo meu marido que o meu pai. Eu tenho 2 filhos, na época a minha filha estava com 1 aninho e meio, eu não trabalhava fora, eu fazia uma coisa ou outra, mas assim, o sustento mesmo da casa era de responsabilidade dele. Então o impacto que eu tive foi muito grande. Eu precisei mudar toda a estrutura da minha família, fazer o meu filho mudar de escola assim, ó, de repente. Sem que eu, e principalmente ele, estivéssemos planejando isso, tirá-lo do meio, assim, dos amigos que ele convivia ali desde os 3 aninhos de idade, isso não foi fácil. O impacto é muito grande, porém, era necessário. E hoje eu olho para trás e isso nos fez bem. Porque conviver em lugares diferentes faz muito bem para nós. Por exemplo, não fazer o mesmo caminho do supermercado, da farmácia, da escola, né? Estar em um lugar diferente, isso nos ajuda. Então eu vejo a mão de Deus em tudo, conduzindo a minha história. Nesse tempo eu tinha uma maturidade, uma intimidade com Deus muito maior do que eu tinha quando meu pai faleceu. Então toda a minha esperança estava e até hoje está depositada em Deus. Então eu tenho uma confiança em Deus muito grande e busquei ajuda profissional nos momentos que eu achei necessário e coloquei em prática. Então não basta simplesmente fazer terapia, tem que colocar em prática os ensinamentos e cada coisa tem o seu lugar. Você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da sua alma, mas você precisa também cuidar do seu espírito. E as 3 coisas caminhando juntas, então vai fazer aí com que você consiga sim ser plena, se sentir completa novamente, completo novamente, ainda que você não vai sentir a falta desse pedacinho, porque Deus ele vai preencher esse vazio. É Deus que vai preencher esse lugar que te falta. Se você hoje está vivendo a perda de um filho, de um cônjuge, um irmão, um vizinho, às vezes tem alguém que é muito significativo para você. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, né, que existem amigos que são mais chegados do que irmão. Então, o Senhor, Ele é quem você precisa que Ele seja, na hora que você precisa que Ele seja. Então, convide o Espírito Santo
para tomar o lugar que está vazio, o lugar que está faltando aí dentro de você, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal e comentar também, talvez uma dúvida, uma experiência que você está passando, uma pergunta. Isso traz para mim aí sugestão de novos vídeos, porque a minha intenção aqui é trazer resposta para você, tá bom? É por isso que eu gravo esses vídeos aqui. Eu quero trazer respostas, eu quero trazer ajuda para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.